Shalom, shalom, Shavuot, uma ótima semana para você, sua família, uma ótima semana que começa hoje, primeiro dia da semana, e que venha se estender durante toda a semana, uma semana com muitas bênçãos, providência divina, com a luz da Shekhinah, a presença divina na sua vida e em tudo aquilo que você for fazer no seu dia a dia. Que você seja abençoado, protegido e que você tenha sucesso nos seus empreendimentos, nos seus projetos, que sejam sempre apresentados, diante do Eterno, para que Ele dê, o seu aval, a sua aprovação, e assim você possa ser bem-sucedido e feliz no seu dia a dia, juntamente com os seus familiares, os seus queridos, juntamente com a presença divina. Não esquecendo que tudo é Deus, Deus é tudo. Sem Ele nós não somos nada e sem Ele nós não poderemos chegar a lugar algum. Por isso, que seja uma semana realmente agraciada pelos favores do Eterno em tua vida, ok? Hoje, pelo calendário gregoriano, nós estamos no dia 8 do mês de novembro do ano de 2020, e pelo calendário gregoriano nós estamos hoje no dia 22 de Reshvan do ano 5781. E hoje nós começamos a primeira aliá, a primeira chamada à Torá, na nossa quinta paraxá. A nossa quinta paraxá chama-se Hayye Sarah, que é a respeito da vida de Sara, e nós vamos ter a nossa leitura da Torá, leitura bíblica diária, no capítulo 23, do verso 1 até o verso 16. Essa é a nossa primeira aliá. Nesta tarde com a Torá, pois pela graça bendita de Hashem, Ele está nos concedendo a tarde com a Torá. Que cada um de vocês sejam agraciados pelo Shalom que vem de cima, o Shalom que vem do Eterno, com paz, com bênção, proteção, com muita sabedoria, entendimento, com muito conhecimento, passo a passo, degrau a degrau, sempre mantendo firme os nossos 4 alicerces para a nossa jornada em cumprirmos a nossa missão diária, e que nós possamos aí sermos realmente verdadeiros servos do Deus Altíssimo. O salmo do dia de hoje, que é o salmo na leitura de hoje, mensal, os salmos são 104 e 105 para o dia de hoje. São os 2 salmos maravilhosos no seu entendimento, na sua compreensão sobre as nossas vidas. Mas aqui eu quero destacar no salmo 104, onde fala que sobre as águas ergueste tua morada, fazes das nuvens a tua carruagem, e nas asas do vento te deslocas, tornas os ventos teus mensageiros e o chamejante fogo teu atendente. E o verso 5 e 6 diz assim: criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre inabalável. Como se estendesse sobre ela um manto, assim a cobriste com os oceanos, as águas cobriam as montanhas. O verso 5 nos fala que o Eterno ele criou a terra e assentou-a sobre base firme, para que seja para sempre inabalável. Aqui nós temos mais uma promessa divina de que a terra ela não vai ser destruída, como mensageiros do Apocalipse andam apregoando por aí, que diante das situações políticas que está acontecendo nos quadrantes da Terra,
né, os mensageiros do Apocalipse dizendo aí que vai aparecer um louco, apertar um botãozinho, bomba atômica para todo lado, e a Terra vai, puf, né, vai acabar, e os seus habitantes. Deus não é homem para mentir. Ele estabeleceu a Terra firmemente, para que não seja abalada. Isso significa que a Terra não será destruída. A Terra permanece. Então, né, fundamentados na Torá de Hashem e nos ensinamentos dos nossos sábios do passado, do presente, não esquecendo, né, que os nossos sábios do passado são os eternos guardiões da sabedoria do futuro revelada no passado. É interessante, você já parou para pensar nisso? Que os nossos sábios do passado são os verdadeiros guardiões da sabedoria futura revelada no presente? Ou seja, assim como a Torá, ela não está na moda, ela não fica na moda, ela não faz parte da moda, ela está acima de tudo isso. A moda é algo momentâneo e passageiro. Por isso se fala, estou na moda, por exemplo. Então a moda ela é momentânea, passageira, e ela é daquele momento presente. Mas a Torá não. A Torá, ela é um eterno passado no futuro que está aqui no presente. Sempre está aqui no presente. Ou seja, a Torá, ela é sempre autêntica, verdadeira. Ela é sempre para hoje. Vinda do passado, revelada no futuro, para que no presente possamos viver, sem sombra de dúvidas, as suas profecias, a sua palavra. Portanto, assim também é a sabedoria da Torá. Os nossos sábios do passado são eternos guardiões da sabedoria do futuro revelada no presente. Portanto, o presente é para conhecermos a verdade fundamentada pela Torá. E a sabedoria do futuro é aquilo que nós vamos viver plenamente no pouco que nós aprendemos no presente. Então nós estaremos vivendo plenamente nos dias de Mashiach a verdadeira sabedoria em plenitude. Por isso que os sábios, os eternos guardiões da sabedoria do futuro revelada no presente, nos alertam, nos avisam e nos orientam que nos dias de Mashiach os conhecimentos mais profundos da Torá serão totalmente revelados e nós vamos entender facilmente. Por isso, se no momento você não entende algumas coisas relacionadas à Torá, nos seus ensinamentos que às vezes aparecem para você muito profundos, não se preocupe, não se envolva. Se você não está entendendo, fique calmo, tranquilo, né? Continue no seu passo a passo, degrau a degrau, sempre rogando a fonte da sabedoria, o Todo-Poderoso, para que Ele venha aí no dia a dia trazendo sabedoria e conhecimento. E aquilo que nós não vamos compreender no nosso dia a dia, e quando chegar os dias de Mashiach, então Ele estará nos ensinando plenamente todo o conhecimento da Torá. Ok? A nossa introdução à nossa Parashá, quinta Parashá, Haye Sara, a vida de Sara, é a nossa quinta Parashá. Nós temos aí a Haye Sara, segue-se que é Sara o assunto principal, o assunto fundamental, a nossa heroína, a nossa protagonista desta quinta Parashá. Você não vê Sara versículo a versículo, você não lê Sará a versículo, palavra a palavra, mas sempre Sará vai aparecer de forma pontual, precisa, como um instrumento cirúrgico, sempre no momento certo, no momento adequado, uma verdadeira heroína, protagonista,
a verdadeira esposa, a verdadeira mãe, a verdadeira vigilante do lar, da família, e aquela, na linguagem nossa tranquila de entender, aquela mãe coruja que está ali em cima do filho para não somente protegê-lo, mas também para educá-lo, ensiná-lo nas sagradas letras. Então, Sará é a protagonista e a nossa heroína desta nossa quinta paraxá. E nós vamos vendo aí que a quinta paraxá, ela começa exatamente dizendo, esta foi a vida de Sara, né? Segundo os sábios já nos alertam que na paraxá anterior, lá no seu final, Sara, na verdade, já teria falecido. E aqui vem a questão de a vida de Sara. É interessante que quando se fala a vida de Sara, a Torá, ela traz para nós dizendo, a vida de Sara foi de 127 anos de vida de Sara. A Torá, ela não diz, e Sara morreu aos 127 anos, mas diz, a vida de Sara foi 127 anos. Segundo os sábios, quando a Torá começa dizendo sobre a questão de Sara, está dizendo exatamente que aqui, neste mundo visível, a sua vida foi de 127 anos, mas ela não morreu, ela continua viva. Segundo os sábios, eles dizem que uma pessoa que é justa, e Sara foi considerada e é considerada uma pessoa justa, uma mulher justa em todos os níveis, então uma pessoa justa, ela não morre, ela fica oculta por um prazo de tempo até a ressurreição, oculta às vistas das pessoas neste mundo físico. Então, Sara não morreu, mas Sara, a sua vida aqui no mundo visível foi de 127 anos. À primeira vista, é uma questão enigmática nesse sentido, né? Sara faleceu na paraxá anterior e a porção Haye Sara, em sua totalidade, parece enfatizar o caráter definitivo de sua morte. Abraão precisa preparar o seu enterro e achar uma esposa para o seu filho, que venha a ser a sucessora de Sará, como matriarca da família. E casa-se logo em seguida também com Agar, para ter uma mulher no lugar de Sará. E finalmente a paraxá encerra apresentando a genealogia de Ismael, que Sara expulsou de sua casa. Na verdade, todos esses episódios constituintes da nossa paraxá demonstram que a vida de Sara não acabou quando ela morreu. Ao contrário, a sua influência dos valores e ideais que ela defendia e pelos quais sempre trabalhou permanecem após o seu falecimento. Tanto é que desde então a vida de Sara, ela é falada de geração em geração. E nós estamos no tempo presente falando sobre a vida de Sará. Então o seu papel ele foi fundamental no desenvolvimento do povo judeu, como na disseminação progressiva da consciência divina pelo mundo. Abraão, indubitavelmente, ele foi o pioneiro na difusão da consciência de Deus no mundo, a fim de espalhar a mensagem do monoteísmo, da moralidade e da justiça, num ambiente totalmente inóspito, que foi um ambiente onde a idolatria, a imoralidade e a injustiça imperavam. E ele teve de concentrar, com persistência, o seu grande potencial da humanidade, deliberadamente fechando os olhos às imperfeições. E Abraão personifica Hesed, bondade, o principal atributo definidor da relação de Deus com o mundo. Doação infinita,
e indiscriminada e aceitação com amor incondicional de todos os seres humanos, vendo-os como o melhor que pode vir a ser, independentemente de quem sejam agora. Dentro da visão de Abraão, ele tinha uma visão universal, né? Então ele fazia vistas grossas a todas essas coisas erradas, porque o seu objetivo principal, fundamental, era disseminar o monoteísmo, a crença no único Deus. Por isso, aquelas pessoas que ele hospedavam, sempre ele procurava fazer com que elas agradecessem a Deus pelo pouso, pelas refeições que eles vinham usufruir ali na sua hospedaria e durante a sua vida toda. E Sara percebeu também que o universalismo teria de ser temperado com um particularismo diferenciador para que a obra de Abraão continuasse a prosperar. Aqui os sábios querem orientar da seguinte forma: Abraão, ele era universal. Sara, ela era mais particular. Então Sara, como uma boa mulher sábia, esposa, mãe, e que ajudava Abraão a disseminar o monoteísmo, porque as mulheres, elas eram orientadas por Sará, e ela que estava constantemente em contato com as mulheres e as filhas, né, das mulheres no ensinamento do monoteísmo. Então, enquanto Abraão estava na sua universalidade, sem olhar quem é quem, e falava sobre o monoteísmo, Sara, por sua vez, ela foi mais na questão particular. De que forma foi isso? Quando Sara ela viu que Ismael poderia ser uma influência negativa para o seu filho Isaac, quando ela percebeu que a mãe de Ismael, Agar, ela não tinha domínio sobre o seu filho e, portanto, ela não dava a ele a educação devida, certo? E ele, com toda a sua independência e liberdade, Ismael, ele se envolvia na idolatria e se envolvia em práticas criminais, bem como também ele se envolvia em sexos de forma diversas. Então, Sara percebeu que isso não era bom para o seu filho. Então foi onde que ela falou para Abraão: manda embora Agar e o seu filho, porque ele não herdará junto com o meu. Ou seja, ela estava dizendo, Ismael, por ser assim depravado, ele não tem lugar junto do meu filho. Ele não tem como estar junto com o meu filho e herdar realmente a questão monoteísta diante do mundo. Então, Sara, ela estava vendo as coisas mais adiante que Abraão não estava vendo. E isso daí é exatamente a visão de um casal, um completando o outro, um complementando o outro. E aquilo que um não vê, o outro vê, então há uma somatória e o casal se torna cada vez mais fortes no serviço do Eterno. Então, qual que era o particular, né? Se retrair no seu particular com o seu filho? É a questão da base, é a questão do fundamento. Então, Sara, ela viu que só o universal do ponto de vista de Abraão, ele não seria bom para o seu filho, que seria o herdeiro natural de Abraão. E, consequentemente, seria o novo líder do povo judeu. Então, Sara, ela viu que era necessário momentos em que precisava vir para o particular, ou seja, retrair-se, somente que mãe, filho e pai. Ou seja, retrair-se em família. Para quê? Para
estudar a palavra, estudar a Torá, se solidificar dentro de casa, dentro da família, no aprendizado daquilo que Deus quer de cada um e de cada família. Firmes, solidificados, renovados. Aí então sai do particular e vai para o universal. Então Sara, ela soube temperar as coisas para um resultado melhor e mais positivo. Então, ou seja, resumindo, há momentos em que você tem que ir e falar abertamente, anunciar o monoteísmo, falar a respeito do único Deus, que é incorpóreo e indivisível, que nada e ninguém é comparado a Ele. Muito pelo contrário, nada e ninguém pode ser comparado a Deus. Nada. Um exemplo simples. Você pergunta a alguém e diz assim, o que é Deus para você? Aí a pessoa responde assim, para mim Deus é amor. Uma resposta maravilhosa, não resta dúvida. Mas não é. Não é em que sentido? Porque amor não tem como comparar a Deus. Por quê? Porque Ele é muito, muito e muito mais do que isso. Lembre-se que o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele é En Sof. Ele é o infinito. Se a pessoa disser, Deus para mim é o amor infinito, aí já está mais próximo de uma realidade. Porque quando os sábios dizem que nada pode se comparar a Deus, ninguém pode ser comparado a Deus, é porque de fato não existe nada. Nada. Aquilo que é dito a respeito de Deus são chamados de os atributos de Deus. A sua bondade, a sua justiça, etc. e tal. São atributos de Deus. Simplesmente dizer Deus é justiça ainda é muito pouco, porque Ele é muito, muito mais do que justiça. Então por isso, realmente nada e ninguém pode ser comparado a Deus. Então Sara, ela veio temperar o universal com o particular, ou seja, momentos de ir e anunciar o monoteísmo, falar a respeito do único e o verdadeiro Deus. E momentos que precisamos o quê? Nos retrair no sentido de estudar, ler, fazer prece, praticar de tzedakah, para que nós possamos o quê? Nos fortalecer, porque quando nós sairmos, nós vamos de encontro ao quê? Tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua palavra. E você precisa estar firme para poder falar adequadamente, resistir devidamente, para que você não seja engolido, entre aspas, pelo sistema que está aí fora. Então é importante, sim, sermos universais no sentido de falarmos do eterno, único Deus para todos, mas também é adequado o momento de se retrair, se recolher no seu particular e recarregar as baterias, recarregar o vigor espiritual. Através do quê? As preces diárias, leitura bíblica diária, a nossa techuvá diária, o arrependimento e retorno diário para com Deus, elevando a eterno as nossas preces, a nossa conexão com Deus, praticando tzedakah, estudando a Torá. Isso vai nos fortalecendo na nossa caminhada, na nossa jornada, junto ao anunciarmos, né, o monoteísmo do Todo-Poderoso. Além disso, Sara notou que a família de Abrão, porque estaria eternamente envolvida com o mundo, teria de lembrar-se constantemente de seu papel, sem jamais esquivar-se de seu destino. Como portadora da mensagem divina, incumbida de executar a missão de Deus,
ela teria de abandonar toda noção bem intencionada de equivalência em relação ao resto da humanidade. Professores sempre podem e devem aprender de seus alunos, porém, para que sejam bem-sucedidos como educadores, eles precisam manter claramente a sua autoridade como mentores. O próprio nome de Sara significa também soberania, porque Sarai, minha princesa. Sara se torna o quê? A rainha para todos, soberania. E ela esforçou-se para inculcar em sua família o senso de nobreza moral essencial para o êxito de sua atividade divina. Então, por isso que quando Deus fala que a nação judaica para ser, né? Seria lá no passado, mas para ser a luz para as nações, exatamente nesse sentido. E Sara, ela trouxe esse alicerce juntamente com Abraão, né? Esse tempero que faz com que realmente possa ser disseminado entre as nações o monoteísmo de forma pura, transparente, objetiva e palavra de verdade para sempre, né? Então, o particularismo de Sara foi o estágio seguinte da criação do povo judeu. Abraão iniciou o processo reavivando a consciência que o mundo tinha de Deus, e Sara garantiu o seu prosseguimento, estabelecendo os parâmetros do relacionamento entre os herdeiros de Abraão e o mundo que eles foram encarregados de criar. A lição da Parashá Hayei Sara, então, é que o universalismo deve operar conjuntamente com o particularismo. Somos todos Abraão, incumbidos da tarefa de difundir a consciência divina pelo mundo inteiro. Nessa condição, devemos sempre esforçar-nos para enxergar a humanidade do modo mais favorável possível, e cada indivíduo como um filho precioso de Deus, merecedor de nosso amor irrestrito e do melhor que possamos dar, tanto materialmente como espiritualmente. Porém, ao mesmo tempo, devemos todos ser também Sara, zelando pela integridade dos portadores da mensagem divina, vividamente conscientes do fato de que Deus nos confiou sua missão. Nós levamos a mensagem e o mundo é a nossa audiência. Ou seja, pondo aqui, né, a letra devida no seu lugar. Judeus para judeus, Benei Noach para Benei Noach. Nós podemos aprender com os judeus, por isso que nós temos o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, a nossa liderança rabínica, aprendendo com ele e ele compartilhando conosco os ensinamentos da palavra da Torá. Nós nos tornamos então o quê? Emissários para o mundo, emissários do monoteísmo, emissários da integridade da palavra da Torá, sem acréscimos e nem diminuir as coisas que estão escritas. É a palavra sendo dita através desta questão, né? Seguindo os parâmetros judaicos da palavra. Por quê? Porque o homem não pode criar religião. O homem não pode criar religiões. A Torá foi dada ao mundo, a 70 nações, rejeitaram. Israel, os judeus, aceitaram a Torá e a outorga dela, portanto, foi feita uma aliança. E através do povo judeu, a Torá continuou sendo oferecida às nações. É a única palavra de Deus. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a base para tudo na vida do ser humano.
certo? E isso foi dado às nações, rejeitaram, mas o povo judeu não. E através do povo judeu, através destes milênios, Deus tem trazido a Torá para as nações. E os que têm abraçado tornam-se beneinor, né? No segmento monoteísta da palavra, dentro do padrão judaico, com a sabedoria dos rabinos, dos sábios de outrora, e assim nós vamos aprendendo e vamos compartilhando realmente com as pessoas o legado, né, de Abraão e Sara, que iniciou essa grande jornada de monoteísmo, certo? Então, por isso, dentro do âmbito nacional, os judeus fizeram e aceitaram a outorga da Torá, e através dos milênios compartilharam e estão compartilhando com as nações. Devemos lembrar que não alcançaremos nossos objetivos divinos buscando servilmente a aprovação dos povos do mundo e dessa maneira confundindo tanto a eles como a nós, mesmo quanto ao papel que nos é reservado no plano de Deus. Ou seja, você não pode basear a sua vida de fé segundo os padrões das nações, e muito menos segundo as opiniões das pessoas, mesmo que elas sejam religiosas, mesmo aquelas, né, que detêm o famoso, né, PhD em teologia, PhD não sei no que, não sei o que, não sei do que lá, mas rejeita a Torá. PhD no que? Sabedoria do que? Sabedoria de homens, religião de homens que simplesmente não levam a nada. Mas quando todo e qualquer segmento religioso, ou seja, toda e qualquer pessoa que decide a sua vida espiritual dentro do parâmetro da Torá, a partir da visão judaica, ele está no centro da vontade de Deus. Então ele vai ser um emissário para levar o monoteísmo às pessoas. O êxito em nossa missão divina só nos é assegurada se afirmarmos respeitosamente, mas sem constrangimento, nossos direitos divinos, inclusive o direito à terra, Eretz Israel, para os judeus, que nos foi dada por Deus. Só assim podemos efetivamente ajudar a dirigir o mundo inteiro rumo à concretização de seu objetivo de tornar-se o verdadeiro lar de Deus. Ou seja, o princípio, né, da criação. E Deus não mudou no seu objetivo de que esse mundo seja o lar dele, onde ele possa estar presente entre as suas criaturas, os seres humanos, os seus filhos, certo? Ele não mudou o seu objetivo. Então, a nação de Israel é a nação escolhida, é a menina dos olhos de Deus. Isso daí também não tem como ser tirado. Qualquer segmento religioso que nega que Israel, o povo judeu, é a menina dos olhos de Deus, ponto. Ele já está fora do padrão da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele já está fora do parâmetro de Deus. Então, dali para frente, esse tipo de pessoa ou segmentos religiosos sempre vão estar o quê? Usando meias verdades e meias mentiras. As meias verdades é justamente para enganar as pessoas, para que as pessoas possam dizer, não, aquela religião lá é muito boa, ela fala de Deus, né? É muito boa aquela religião. Nem tudo que brilha é luz e nem tudo que reluz é ouro, né? Então nós precisamos realmente tomarmos muito cuidado com essas questões aí. O verdadeiro princípio é aquele que está firmado na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E, na sequência, aquilo que está escrito e que eu aceito aquilo como de Deus. É de Deus, é Ele. E ponto final. Então, se Ele escolheu e o povo de Israel aceitou a outorga da Torá e, como diz os profetas, Israel é a menina dos olhos de Deus, portanto é a menina dos olhos de Deus. Você quer
ser a menina dos olhos de Deus? Venha para o monoteísmo. Você não judeu? Venha para o movimento Benenor. Venha somar com os judeus o monoteísmo. Aí você também será a menina dos olhos de Deus. É simples, não tem complicação. A complicação é quando os chamados homens que dizem ser inteligentes e que vão contrário às escrituras, mas eles se acham inteligentes, né? Então eles falam, não é bem assim. Uma coisa que você precisa sempre estar alerta é exatamente isso. Ó, está escrito, mas não é bem assim. Quando você escuta isso, cuidado, a rede é perigosa, a armadilha é perigosa e ela pode afetar a sua vida eterna. Então, portanto, cuidado, certo? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus, através de Moshe, como diz assim, dá um alerta bem claro às pessoas. Não tire nada desta palavra e não acrescente nada desta palavra. Ou seja, os 5 primeiros livros, dentro da visão judaica, porque ela foi escrita 100% em hebraico, então a partir do judaísmo, você vivendo isso, você está no centro da vontade divina. Então, portanto, né, que nós possamos alcançar êxito na nossa jornada nesse tempo presente, para que, somando com os judeus, nós possamos, sem sombra de dúvidas, alcançarmos o objetivo da nossa missão que Deus nos deu desde o princípio: transformar esse mundo no lar de Deus. Se o nosso objetivo é transformar o mundo no lar de Deus, então uma coisa é certa: quem está contigo? Quem é o teu escudo? Quem é o teu protetor? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Salvador? A Torá responde, porque o Eterno diz: eu sou o teu Deus. O teu Deus. E se você pega o livro de Salmos, nos seus 150 capítulos, você vai ver quantas e quantas inúmeras centenas de vezes Salmos traz para nós que o Eterno, Ele é o nosso único Deus. 1 Aliá, Haie Sara, capítulo 23, e nós vamos na nossa primeira leitura até o verso 16. Então, 23 é o capítulo de Bereshit e Gênesis, com o comentário de Rashi, assim nos diz, recordando, quando encerramos a Parashá Vayera ontem, então nós concluímos com as 4 primeiras porções da Torá. Nós concluímos 572 versículos de leitura e estudo da Torá até aqui. E a partir de hoje nós vamos começar os próximos na Parashá Haie Sara. Nós vamos ter 105 versículos para nós estudarmos, lermos e estudarmos dentro da nossa Parashá nesta semana, a Haie Sara, ok? Então vamos lá, capítulo 23 de Bereshit nos fala sobre a vida de Sara. Foi de 127 anos de vida de Sara. Foram todos igualmente bons. Ela desfrutou as vantagens da velhice na juventude e as vantagens da juventude na velhice. Além disso, conservou a beleza jovial ou juvenil, que milagrosamente readquirira antes de conceber Isaac ou Isaac, até seus últimos dias, e morreu absolutamente virtuosa e sem pecado. Nesse primeiro verso aqui, com comentário, né? Estamos fazendo a leitura com comentário de Rashi. Então Rashi diz que Sara, ela teve as vantagens da velhice na juventude e as vantagens da juventude na velhice. Falando no bom sentido, né?
Porque sabemos aí que, infelizmente, uma grande parte fala no sentido malicioso da expressão. Mas há um ditado popular que disse assim: hoje, com a experiência que eu tenho, se eu fosse mais jovem, eu tomaria outras atitudes que eu tomei no passado. Com a experiência, com o entendimento, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar lá na minha vida de juventude, muitas decisões que eu tomei lá atrás não teria tomado. E a minha vida seria diferente nos dias de hoje. Falando no bom sentido da palavra, ok? Então, por isso, Rashi, ele fala que Sara, ela aproveitou todas as vantagens, no bom sentido, certo? Da velhice na juventude e as vantagens da juventude na velhice. Ou seja, as vantagens da velhice na juventude, o amadurecimento, sabedoria, responsabilidade, compromisso, certo? E coisas concernentes a isso daí. Então, na sua juventude, ela teve as vantagens da velhice. E as vantagens da juventude na velhice, ou seja, quando foi restituída a sua juventude, certo? Ela aproveitou as vantagens da velhice na juventude, ou seja, ela deu o máximo de si, com todo o vigor da juventude que ela estava, mas com toda a experiência da velhice, em preservar e proteger o filho, a família, e ao mesmo tempo somar com seu marido na propagação do monoteísmo. Então aqui está o verdadeiro sentido que deve ser aplicado à questão se hoje na minha velhice ou na minha idade mais madura, se eu pudesse voltar à minha juventude, eu não tomaria certas atitudes que eu tomei lá atrás. E a minha vida hoje poderia ser bem diferente. Não podemos, à semelhança de Sara, voltarmos a termos essa juventude. Mas nós podemos aproveitar a experiência de Sara e vivermos a vida que temos hoje, para quem já passa aí dos seus 30, 40, né? E aí começa a fase, entra, né? 40, 50, 60, etc. e tal, né? Então, de acordo com a tua idade, com a tua faixa etária, some realmente toda a maturidade da experiência de vida junto com a Torá e busque o vigor da juventude para viver, ensinar e fazer propagar o monoteísmo. E você, jovem, que está aí com a sua idade, né, vamos dizer, né, dentro da visão judaica, né, para o menino a partir dos 13 anos e para a menina a partir dos 12 anos. Então, você menina a partir dos 12, você menino a partir dos 13, aproveite a sua juventude para focar toda a sua força, toda o seu vigor no conhecimento da Torá e somar junto com os mais experientes, né, a fazer, propagar e divulgar o monoteísmo. Dessa forma, a nossa geração ela pode viver Sara, a faixa etária mais experiente, a faixa etária mais jovem, se unindo. E dessa forma vivendo a veracidade da Torá. Ok? Isso é maravilhoso. Continuando, né? Capítulo 23, verso 2, com comentários de Rashi. Sara tomou conhecimento do atamento de Yitzhak, a Akedah, o choque causado pela tentativa de Abraão de sacrificar seu filho, somado mais ao alívio da notícia que recebeu de que fora poupado o seu filho, essas duas grandes emoções que Sara passou, foi intenso demais, foi demais para o seu coração, e aí o coração parou. Assim Sara morreu em Criat Arba, a cidade dos 4, que é Hebrom em Canaã, e Hebrom também era chamado de Criat Arba.
por causa dos 4 gigantes que viveram lá. 3 irmãos, Ahriman, Sheishai e Talmai, junto com o seu pai. Os 4 gigantes. O nome ainda se refere profeticamente ao fato de que ali seriam sepultados 4 casais eminentes: Abraão e Sara, Isaac e Rivca, e Jacó e Leia. Adão e Eva já estavam sepultados ali na chamada Gruta de Marpelá. E durante o tempo de vida de Sara, 3 milagres ininterruptos ocorriam por mérito dela. Por mérito exclusivo de Sara, 3 milagres aconteciam. Primeiro, a lamparina de óleo de sua tenda permanecia acesa de uma sexta-feira até a outra, né? Antes do pôr do sol, né? As mulheres judias, as mulheres e as tanto casadas como solteiras, elas acendem velas, luminárias, né? Antes do pôr do sol da sexta-feira, justamente 2 velas no sentido de lembrar e guardar o Shabat, que é o pôr do sol do 6º dia, entra o Shabat e vai até o pôr do sol do sábado, do 7º dia. Então, essa lamparina que Sara acendia na sexta-feira, ela ficava acesa até a próxima sexta-feira. E a quantidade de azeite para sustentar aquela chama acesa era a quantidade apenas para um dia, para o dia de Shabat. Mas, milagrosamente, ela ficava acesa durante todos os dias até a próxima sexta-feira, quando ela vinha com uma nova lamparina, com novo azeite, novo pavio, para fazer o acendimento das luzes de Shabat, certo? E dentro desse escopo aí, né, para os Benei Nor, né, para as Bat-Nor, as mulheres não judias que abraçam a fé monoteísta, também precisam acender as velas, né, ou as luzes na sexta-feira antes do pôr do sol. Se porventura, né, alguma esquecer, pode acender após o pôr do sol, não tem problema. Segundo a orientação rabínica, isso pode ser feito e, no caso específico, as mulheres judias fazem a bênção e as mulheres não judias não fazem a bênção. O segundo milagre que acontecia era que um pequeno pedaço de pão que ela fazia bastava para saciar a fome. Então, o pão do Shabat, conhecido como, né, halot, né, os 2 pães de Shabat, traz exatamente essa questão desse milagre que acontecia lá na tenda de Sara. Um pedaço de pão, por mínimo que fosse, sustentavam todos, durante todos os dias. Então, era outro milagre que acontecia. E o terceiro milagre era que uma nuvem, que é uma manifestação física da presença divina, pairava continuamente sobre a tenda. Então, esses 3 milagres, o acender das velas de Shabat, o separar, né, o pão, a massa, as leis de pureza familiar, né, fazem parte desses 3 milagres de Sara. As luzes, um pequeno pedaço de pão saciava a fome de todos, e a nuvem que pairava sobre a tenda de Sara continuamente, demonstrando fisicamente a Shekhinah, a presença divina ali naquele lugar. Quando ela morreu, automaticamente esses milagres cessaram. Depois nós vamos ver quem é que entra na vida da família de Abraão, e esses 3 milagres voltam novamente a acontecer, igual acontecia com Sara. Quem será que foi a mulher virtuosa que entrou na vida da família de Abraão? E Abraão soube da morte de sua mulher e veio a Beer-sheva para louvar a memória de Sara e chorar por ela. Todos os habitantes hititas de Hebrom pararam de trabalhar e também foram prestar a última homenagem a Sara. Abraão levantou-se da frente de sua mulher morta,
e falou aos hititas com estas palavras, segundo o Midrash, que Rashi nos traz. Vossa nação atualmente tem domínio sobre esta parte de Canaã. Eu, sendo de nacionalidade diferente, sou um estrangeiro, e só um residente temporário entre vós. Portanto, peço-vos como habitante particular, deixai-me comprar um terreno que eu possa transformar em um jazigo familiar dentro do território controlado por vós, para que eu possa enterrar minha mulher da minha frente. Adquirei legalmente só o direito privado sobre esse terreno, e vós ainda retereis os direitos nacionais sobre ele. Por outro lado, se recusardes minha petição, violareis o propósito com que Deus vos deu o controle provisório da terra, e consequentemente perdereis o governo dela. Assim entenderei isso como um sinal de que chegou a hora de efetivar-se a conhecida promessa de Deus, de dar-me esta terra inteira. Neste caso, tomarei posse nacional da terra e me apropriarei legalmente do terreno dessa maneira. No entanto, prefiro comprá-lo, porque só então terei propriedade absoluta e incontestável desta porção de terra, a Gruta Marpelá, certo? Primeiramente que nesse diálogo que o Midrash, que Rashi faz questão de trazer, ele fala sobre a questão de comprar um terreno ali e fazer ali um jazigo familiar, conhecida como a Gruta de Marpelá. Abraão sabia que ali já estavam sepultados Adão e Eva, mas os hititas, que tinham domínio da terra provisoriamente, não sabiam desse detalhe, né? Então, Abraão estava ali comprando o terreno e dizia, ó, se vocês venderem o terreno para mim, então eu vou comprar o terreno e ele será propriedade minha e da minha descendência de forma absoluta e incontestável. Tanto é que Abraão estava fazendo um negócio público. Os hititas estavam ali, os cidadãos dos hititas, né, que tinham uma posse temporária ali da terra, eles foram ali render homenagens a Sara. Então, a nuvem, vamos dizer assim, de testemunhas era muito grande. E isso foi confirmado através das gerações posteriores, certo? E Abraão aqui fala, ó, se porventura vocês recusarem, então eu verei isso como um sinal de Deus de que é hora de eu tomar posse totalmente da terra, e vocês vão perder totalmente a posse da terra. Então Abraão sabia da promessa, mas não era só um segredo dele. Os hititas também tinham conhecimento que aquelas terras seriam dadas à descendência de Abraão. Então, qual é a decisão de vocês? Abraão estava dizendo. Vocês vão me vender a porção que eu quero, ou já vou tomar posse definitivamente de toda a terra, a nacionalidade da terra? Qual que é a decisão de vocês? Entenderam? E uma coisa interessante que nós queremos frisar aqui, de forma ainda muito mais sublime e muito mais elevada, é que Abraão, quando ele fala a respeito de Sara, para sepultar a sua morta, ele fala sepultar diante de mim. Ou seja, o sepultamento é presencial, não seria algo virtual. Então ele faria o sepultamento da sua esposa pessoalmente, diante dele, diante da sua face. Ele providenciaria tudo e tudo ele faria para sepultar de forma digna o corpo da sua sublime esposa. Então isso é muito importante, né? O corpo, nosso corpo, ele é sagrado também para Deus.
precisa ser sagrado para nós. Por isso, no linguajar simples, tranquilo de se entender, se o nosso corpo é sagrado para Deus e precisa ser sagrado para nós, portanto, nós não podemos cometer violências contra o nosso corpo. Violências de ordem ética, de ordem moral e de ordem espiritual. Não podemos violentar o templo ou a nossa casa sagrada. Por quê? Porque Deus foi do agrado dele nos conceder uma alma divina, uma alma sagrada para habitar esse corpo. Então, a partir da nossa alma divina, o nosso corpo se torna sagrado. E por isso, ele precisa, de forma decente e respeitosa, descer à terra para retornar ao pó. Era isso que Abraão estava dizendo. E Sara tinha tudo de sublime e sagrado. Ok? Verso 9. Que ele me conceda, Abraão dizendo aos hititas, que ele me conceda, verso 5, voltando lá, estava pulando aqui 4 versos. Então 23, verso 5. Os hititas responderam a Abraão e dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, tu és o príncipe de Deus em nosso meio. Honra-nos, portanto, e enterra tua morta no melhor dos nossos jazigos. Nenhum de nós te negará seu jazigo para enterrar tua morta. Abraão levantou-se e curvou-se diante do povo daquela região, os hititas. Esse curvou-se aqui não significa que Abraão dobrou seus joelhos em terra e jogou a sua cara no pó da terra diante deles, não. Ele tomou uma atitude em pé, de respeito às pessoas, aqueles que temporariamente detinham a autoridade, o poder temporariamente legal sobre a terra, e ele toma uma posição de respeito a isso, e ele se curva no sentido de dobra o seu tronco em atitude de humildade e de reconhecimento deles, no momento temporariamente proprietários da terra. Então ele se porta dessa forma. Então aqui, quando fala que levantou-se e curvou-se diante do povo daquela região, foi nesse sentido. Ele curvou-se. Sinal de respeito e humildade, ok? Verso 8. Ele falou-lhes dizendo: agradeço vossa oferta, mas quero comprar meu próprio terreno e designá-lo eu mesmo como jazigo familiar. Se vossa vontade é realmente que eu enterre minha morta da minha frente, escutai-me e rogai por mim a Efron, filho de Tsohar, que era o proprietário, o senhor da terra, né? Era o governante, o rei da terra ali, entre todos, era aquele que detinha o poder legal de tudo, né? Então, ele rogou aos hititas para que falasse a Efron, filho de Tsohar, para interceder em favor dele, para vender a porção de terra. Novamente aqui, Abraão, ele fala que eu enterre minha morta da minha frente. Um outro detalhe que nós podemos focar aqui nessa expressão de Abraão, era que, para ele, Sara não estava debaixo dos seus pés, nunca esteve sob a sola dos seus sapatos ou das suas sandálias. Para Abraão, Sara, ela nunca foi aquela que esteve acima dele. Sara, para ele, nunca foi aquela que esteve ao seu lado. Abraão, ele amava tanto a Sara, um amor puro e verdadeiro, que para ele Sara sempre estava à sua frente. Tanto é que ela teve a visão profética de que Ismael seria um estorvo para Isaac. Ela teve a visão que Ismael poderia completamente corromper Isaac, e aí então não se cumpriria na vida de Abraão e a sua semente a promessa divina. Então, para Abraão, Sara sempre esteve à sua frente. E Sara
nunca se vangloriou disto, nunca se orgulhou no sentido de ser prepotente, e ela nunca prevaleceu nesse sentido de ser mais do que Abraão, sendo que ela era. Mas ela, sempre humilde, ela esteve sempre ao lado de Abraão em tudo. Mas Abraão viu tudo isso. Por isso que ele dizia, a minha morta da minha frente. Ou seja, ela sempre esteve à minha frente. Isso também mostra o relacionamento do marido com a esposa, o respeito, o honrar a esposa, sempre estando ali para zelar, cuidar pela sua segurança, pelo seu bem-estar. Assim, Abraão amou Sara, assim Sara amou Abraão. Vamos agora para o verso 9. Que ele me conceda a gruta de Marpelá, dizendo a Abraão para os hititas, para falar a Efron, que originalmente todos vós possueis em conjunto, mas agora pertence só a ele, e está localizado no fim do seu campo. Apesar que a gruta de Marpelá ela pertencia como nacionalidade a todos, mas Efron, ele no determinado momento, ele comprou o direito do terreno da gruta de Marpelá de todos os hititas. Então ele se tornou proprietário único e legal da gruta de Marpelá. Então Abraão, sabendo disso, ele fala para os hititas, né? Converse com o teu senhor, o Efron, para que ele me venda essa porção. Mas aí, a gruta de Marpelá, ela tinha esse nome por duas razões. Primeiro, havia uma casa em dois níveis, né, ali perto. E segundo, as criptas dentro dela eram duplas e, portanto, apropriadas para o enterro de casais. Ou seja, o jazigo familiar, que era o que Abraão queria. Então Abraão disse aos hititas que queria comprar essa gruta, porque ela também tinha... porque tinha lugar para ele. E mais tarde, né, Abraão tinha a visão de que ele enterraria ali Sara, depois ele poderia ser sepultado junto com Sara, mas também ele sabia que no futuro, ao lado deles, haveriam outros casais de patriarcas, Isaac e Jacó, que estariam sendo sepultados com as suas esposas. Não mencionou, porém, o fato de que Adão e Eva estavam ali, que ele tinha conhecimento, mas os hititas não tinham conhecimento, que ele a venda a mim pelo preço cheio, em vossa presença, para que eu possa fazer dela um jazigo familiar. O verso 10 nos diz que Efron estava no meio dos hititas, escutou todo o diálogo, então ele se apresenta e fala para Abraão, né? Efron na época era apenas um cidadão comum, mas os hititas prontamente o promoveram a um cargo honorífico para que Abraão não tivesse de negociar com alguém de posição social inferior a dele. Então Efron, o hitita, respondeu a Abraão na presença dos hititas, de modo que todos que fossem ao portão da cidade, onde todos eles se haviam reunido, pudessem ouvir. Disse Efron: não, meu senhor, não aceitarei pagamento pela gruta, sentir-me-ei honrado em dá-la para ti. Além disso, escuta-me, só pediste a gruta, porém, por conta própria, por decisão própria de Efron, eu já te dei o campo inteiro ao redor da gruta de Marpelá, e a gruta dentro dele. Eu já a dei também para ti, e dei-a para ti à vista de meus compatriotas, em terra a tua morta. Uma vez que Efron oferecera livremente todo o campo, Abraão não precisou mais trazer à baila a questão do jazigo familiar, como possuiria o campo todo. Obviamente, poderia fazer o que quisesse com qualquer parte do campo. Então Abraão curvou-se diante do povo daquele lugar e falou a Efron, de modo que todo o povo local pudesse ouvir, com estas palavras: se ao menos tu me escutasses, não quero aceitar o campo de graça.
eu te darei o dinheiro pelo campo. Aqui está em minha mão, toma-o de mim, para que eu possa enterrar minha morta ali. E Efrão respondeu a Abraão, dizendo: meu senhor, ouve-me, o que é uma terra de 400 shekels de prata, ou 400 ciclos de prata, entre mim e ti, que somos amigos? Esquece o dinheiro e enterra a tua morta. Embora 400 shekels, naqueles dias de prata, fosse um preço exorbitante pelo campo de Efrão, queria ostentar generosidade, fingindo recusar o pagamento. Por exemplo, o terreno vale 30 mil reais, mas Efrão, querendo mostrar uma grande generosidade, que não estava interessado em dinheiro, certo? Então ele disse a Abraão, ó, o que é 1 milhão de reais por esse campo? Ele valia 30 mil. Então, nessa proporção que nós queremos aqui mencionar, é que o preço que Efrão deu era um preço elevadíssimo, exorbitante. O que seria 30 mil virou 1 milhão. O modo de expressarmos para entendermos. Então, ele querendo aparentar uma grande generosidade, ele superfaturou o terreno, vamos assim dizer, certo? Diante de Abraão. Mas a pergunta a questão aqui o verso 15, quando diz a Efrão, meu senhor, ouve-me, o que é uma terra de 400 shekels de prata entre mim e ti? O que nós podemos entender aqui? Os sábios nos respondem a essa pergunta de Efrão. Aqui está a diferença de um homem generoso e de um homem ambicioso. Aqui está a diferença entre um homem verdadeiro e um hipócrita, fingindo humildade e generosidade, mas na realidade tem segundas intenções. Abraão ouviu o preço que ele deu, 400 shekels. Abusivo? Extremamente abusivo? Sim, mas foi o preço que ele deu. Abraão não pechinchou. Então o que nos fala o verso 16? Abraão compreendeu o que Efrão realmente pretendia. Abraão pesou para Efrão a quantia de prata que ele mencionara na presença dos hititas, 400 shekels, de dimensões exatas, que são moedas correntes, que era moeda corrente universalmente negociável naqueles dias. Apesar de haver proclamado ruidosamente sua prodigalidade, mostrando-se disposto a dar de graça toda a propriedade do campo em torno da gruta Marpelá, quando Efrão viu aqueles 400 shekels de prata na sua frente, os olhos deles fez o quê? Entrou em pânico. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O que Efrão fez? O homem bom e generoso, humilde. Eu vou estar de graça para você, Abraão. 400 shekels, não é nada entre nós dois, amigo. E ainda Efrão ainda chama Abraão de meu amigo. Ter amigo é sempre perigoso, hein? Cuidado, certo? E aí então o quê? Efrão rapidamente pegou o dinheiro, abraçou todo o dinheiro, e aí então Abraão pagou integralmente o que ele pediu, certo? E dessa forma, a partir do momento que Efrão viu o dinheiro, pegou, ele tomou posse. A partir do momento que ele tomou posse do preço que ele deu pelo campo junto com a gruta Marpelá, então dessa forma, diante de centenas de testemunhas, o vínculo legal de Efrão no campo se rompeu e tornou-se propriedade absoluta de Abraão e sua descendência até os dias de hoje.
a gruta de Marpelá está lá em Hebrom. E é local de peregrinação, tanto para turistas como para o povo judeu, que vão ali visitar a gruta Marpelá, onde os patriarcas e as matriarcas, junto com Adão e Eva, estão sepultados. Ainda assim, em troca dele, os hetitas pediram para manter o controle privado da cidade de Salém, mesmo depois que os judeus conquistassem toda a terra de Israel e assumissem o controle público, porque os hititas sabiam que mais cedo ou mais tarde o povo judeu ia tomar posse da terra. Abraão, sabendo que Salém, Jerusalém, Salém, seria o local do futuro templo, concordou com esse arranjo e jurou cumpri-lo. De fato, Jerusalém permaneceu nas mãos dos hititas ou jebuseus até o rei Davi apropriar-se dela para uso público, isto é, para construir o templo. E dessa forma, lá em 2 Samuel, capítulo 5, versos 4 a 9, definitivamente, o rei Davi toma posse desse território de Jerusalém novamente, volta para as mãos dos judeus. Ok? Então, aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, lembrando sempre que a primeira aliá, que é no primeiro dia da semana, e a 7ª aliá, que é o fechamento da Paraxá, sempre nós estendemos um pouquinho mais, justamente por causa do dia específico, dentro aí da semana. Hoje é o primeiro dia da semana, é domingo, as pessoas normalmente estão em folga e a gente pode estender um pouquinho mais. E no sábado, o 7º dia, para a conclusão da própria Paraxá, nós também estendemos um pouquinho mais para podermos desfrutarmos um pouco mais do conhecimento e da sabedoria que a Torá nos traz e que os sábios nos ofertaram de forma maravilhosa estes conhecimentos através do povo judeu. Ok? Então, portanto, amados, esse é o princípio da nossa Paraxá, a nossa 5ª Paraxá, Hayei Sarah, é a nossa primeira aliá, e com a graça bendita do Eterno, juntos estaremos aqui amanhã, em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.